pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus Pai Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, caros ouvintes da Rádio Atividade FM 98,5. É bom demais estar aqui neste programa, um novo dia, a sexta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. A paixão, o sofrimento, a morte e a sepultura de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que no domingo passaremos o sábado de silêncio, de meditação, e no domingo celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um evento histórico, humano e espiritual, que nós todos os anos atualizamos na nossa vida. Por isso eu quero convidar você, e nessa sexta-feira, como combinamos, a fazermos o exame de consciência, a fazermos esse ato de contrição perfeito, de uma vez que neste tempo de coronavírus não podemos ir ao Padre e pedir a confissão. Não podemos nos aproximar. Medidas preventivas, medidas prudentes, dissidentes, para que de fato possamos combater em tempo hábil esse grande mal que está tomando todo o mundo, toda a humanidade. Mas pedimos que você, de sua casa, muito mais de sua casa, no sentido de paredes, de estrutura, mas na sua casa interior, na sua cela interior, no seu coração, faça esse ato de contrição perfeito, consciente. Coloque a sua verdade, aquilo que você tem e está neste momento, toda a consciência das suas fraquezas, veja, dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus pecados. Todos nós somos pecadores. É por isso que, sendo pecador, nós nos abandonamos nas mãos do Senhor. Nós seguramos na mão do Senhor. Tem aquele canto que diz: segura na mão de Deus e vais. Ou seja, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. O Salmos 30, a súplica confiante do aflito. Quantas aflições, quantas angústias, quantas ansiedades e anseios também. O salmista diz assim: Senhor, libertai-me das mãos do inimigo. Quais são os nossos inimigos? Quais são? A morte, o diabo, o pecado, são os nossos inimigos. E nós pedimos ao Senhor, neste dia, que Ele nos liberte de suas mãos. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrei-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Tirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio e protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestais os que adoram deuses falsos. Quanto a mim, é o Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Conhecestes as angústias de minha alma. Não me entregastes entre as mãos do inimigo, mas colocastes os meus pés em lugar plano.
Reze. Põe a mão no seu coração e diga: tende piedade, ó Senhor, estou sofrendo. Os meus olhos se turvaram de tristeza. O meu corpo e minha alma definharam. Minha vida se consome em amargura e se escoa os meus anos em gemidos. Minhas forças se esgotam na aflição e até meus ossos, pouco a pouco, desfalecem. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os meus amigos. Foges de mim, os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Ó Senhor, não confundais quem vos invoca, decepcionem-se os ímpios e se calem. Emudeçam esses lábios mentirosos que proferem insolência contra o justo, com soberba e desprezo muito grande. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior da vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito ao Senhor Deus que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Veja agora que ouvistes minhas súplicas. Quanto a vós, eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis, mas punirá os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, libertai-me das mãos dos inimigos. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, 7h31. Com essa música agora da sequência de oração e meditação, quero oferecer por todos os internautas, todos que estão acompanhando na página da Rádio Atividade, a live, e na sala também da nossa página, Pascom Imaculada. Quero oferecer a você, que já está em oração comigo, a você que nos acompanha através do seu rádio, seja na sua casa, seja no seu estabelecimento, seja no seu trabalho, na cozinha, na sala, no quarto, você que está acordando, despertando agora, você que está viajando, passando por aqui, nas mediações de Camela, nas mediações de Rio Formoso, de Tamandaré, de Barreiros, São José. Você que está passando por aqui, por Siriaém, na PS60, a você, Deus lhe abençoe. E Nossa Senhora da Boa Viagem interceda por você. Que você tenha um dia tranquilo, sereno, que você possa colocar todas as suas preocupações e todos os estresses, que você não perca a oportunidade de fazer o bem e de amar mais. Cada dia Deus nos concede essa graça de sermos melhores. Deus nos oportuniza
momentos, mesmo momentos de sufoco, estreitos, mesmo momentos que a gente olha para os quatro cantos e não vê saída muitas vezes. Vejam, não vemos soluções. É aí que temos que nos levantar e fazer atos de fé, de esperança e de caridade e de amor. Reze agora conosco através deste cântico, desta música. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos os internautas, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio e pela internet. Vinde, Espírito Santo, sobre o Padre Sandro Rogério, lá de Catende. Ele manda um forte abraço. Eu quero mandar um forte abraço a este irmão de presbitério e um grande amigo. No tempo de seminário, eu fiz pastoral com ele aqui em Rio Formoso, né? Foi um dos momentos de grande aprendizado com o Padre Sandro. Eu nutro e tenho, talvez ele não saiba, e eu quero falar aqui publicamente, uma grande admiração pelo seu sacerdócio, pelo homem que ele é, e quero parabenizar o programa que ele está fazendo, a direção espiritual aí na Rádio FM, agora não me recordo o nome, mas é a Rádio FM de Catende. Esse homem que faz um trabalho, não é, pedagógico, juntamente com as irmãs Nossa Senhora de Lourdes, está fazendo um grande trabalho junto à juventude lá em Catende, o trabalho pastoral. Deus abençoe, meu irmão, o seu ministério e o seu sacerdócio. Também Célia Maria, que sempre está ligadinha conosco, Fátima Silva, né? Sidney Andrade, que é o Cidinho, né? Ronaldo Câmara,
com sua esposa, também Edinalva Câmara, e os seus 2 filhos, sempre nos acompanha. Deus os abençoe. Risolange, que está lá em Recife, também Deus a abençoe. Gorete Silva, Ariane Sandi, que sempre nos acompanha. Esse trabalho, não é, gigante que ela está fazendo nestes dias, juntamente com a Pascom e toda a sua equipe. E Lidiane Maria, Deus os abençoe e os faça felizes. Quero agora dar a bênção da água. Você que já preparou a sua água, todos os dias está preparando a água, porque depois já quero fazer o exame de consciência com todos vocês. Esse ato de contrição perfeito, que você pede perdão a Deus pelos seus pecados, como tem no Catecismo da Igreja Católica, nos números, não é? 1450 e 1451, que você pode. No tempo em crise, no tempo que você não encontra, na impossibilidade de encontrar o sacerdote para fazer a confissão auricular, você pode confessar a Deus prometendo que na primeira oportunidade, quando essa crise passar, quando nos for permitido pelo Estado, pela nossa diocese, nós confessarmos os nossos pecados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sois fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai esta água que usaremos com confiança para pedir o perdão pelos nossos pecados e conseguir a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Fazei, Senhor, que pela intervenção da vossa misericórdia sempre brote águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com o coração puro e evitar todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Entre agora na sua cela interior, no seu coração, na plena luz da sua consciência. Apesar que Freud fala do consciente, subconsciente e inconsciente, mas a igreja trabalha com a plena consciência dentro da nossa liberdade, da nossa razão, da nossa inteligência, tendo o material de todo o pecado diante da face do Senhor, na presença do Senhor. E é bom e é salutar. Salus, salvação, é salutar. Diante do pecado, nos colocarmos na presença do Senhor. Quarta-feira eu dizia, e que todos nós sabemos, que a igreja diz que pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Sim, nós pecamos diante dos 10 mandamentos da lei do Senhor. Nós pecamos diante dos 7 pecados capitais. Nós pecamos também diante do Pai Nosso, os 7 pedidos. Sobretudo, aquele que a gente pede o perdão a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não fazemos. Nós pecamos também diante das virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Como o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que restarão para nós a fé, a esperança e o amor, mas o maior dentre elas é o amor. Ele começa esse canto, esse hino ao amor, dizendo: ainda se eu lançasse o meu corpo a chamas, mas se não tivesse amor, eu seria apenas como um sino que retine, um badalo que bate, que ressoa. Veja, nada adiantaria. Sim, eu peco diante das virtudes cardeais, as virtudes naturais. Muitas vezes eu peco diante da prudência, da temperança,
vejam, eu peco. Eu peco diante daqueles versículos que está dentro das obras corporais de misericórdia e espirituais de misericórdia. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que diz: eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me acolheste. Eu estava nu e não me vestistes. Eu era prisioneiro e não foste me visitar. Nós pecamos diante. Nós pecamos diante, veja, do altruísmo com o nosso egoísmo. Nós pecamos diante das oportunidades que Deus nos oportuniza cotidianamente de amarmos mais e não amamos. De fazermos o bem e não fazemos. Acorrentados, presos nas nossas paixões, nos nossos vícios, nas nossas tendências, nas nossas ambições, egoicamente, nós nos sentimos incapazes, impotentes de darmos passos. Nós pecamos. Faça diante desta lista que acabei de tecer o seu exame de consciência. Nós pecamos diante dos nossos afetos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Veja, nós pecamos diante da nossa família. Esses dias mesmos, que estamos praticamente obrigados a convivermos mais, a passarmos mais tempo juntos. Quantas oportunidades de olhar nos olhos, de nos confrontarmos no bom sentido, não nos conflituarmos, mas nos confrontarmos e nos admitirmos que sem querer muitas vezes nós magoamos, nós machucamos. Pedir perdão por aquela palavra, por aquele gesto, por aquela pancada, por falar mal, falar por trás, por difamar, caluniar, por fofocar. Vejam, nós pecamos. E quero fazer esta oração, que é o Salmo 51. Vejam como Davi se coloca na presença do Senhor. Tende piedade, meu Deus, segundo a tua fidelidade, segundo a tua grande misericórdia, apaga a minha culpa, lava-me por completo da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois reconheço minha culpa, tenho continuamente presente o meu pecado. Pequei contra ti e só contra ti. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso serás justo quando falares, irrepreensível quando julgares. Fui gerado na iniquidade, e no pecado concebido dos ardores de minha mãe. Tu amas a verdade nas trevas, na minha noite me fazes conhecer a sabedoria. Tira o meu pecado com o isopo e estarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Faze com que eu ouça a alegria e que dance os seus olhos que trituraste. Desvia o teu olhar dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Enraiza em mim um espírito novo. Não me rejeites para longe de ti. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restituí-me a alegria de ser salvo. E que me sustente o Espírito generoso. Ensinarei o teu caminho aos culpados. E os pecadores retornarão a ti, meu Deus. Deus Salvador, libertai-me do sangue, que a minha língua brade a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor. Não gostarias que eu oferecesse um sacrifício? Não aceitarias holocausto?
O sacrifício que Deus quer é um espírito contrito, um coração despedaçado e triturado. Ó Deus, não rejeitarás, não me rejeitarás, não rejeitarás a minha consciência, a minha oblação. Faze o bem a Sião, reconstrói as muralhas de Jerusalém, então aprovarás os sacrifícios prescritos da oferenda total e do holocausto. Então ofereciam touros no altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, não rejeitareis um coração contrito. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração sobre as oferendas da Santa Liturgia de hoje diz assim: acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação do mundo todo. Antes de ter pedido por nós, a Santa Igreja, na primeira oração, chamada oração da coleta, vejam o que a Santa Igreja pede por nós neste dia: assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Fique agora com a música da sequência. Quero oferecer a todos aqueles que entraram agora há pouco, a todos vocês que acessaram, estão acessando, e a todos que estão nos escutando, que fizeram contritamente, com a verdade do seu interior, esse exame de consciência, essa penitência, pedindo perdão a Deus. Reze, medite essa canção. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me
é Jesus. Cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus. 7h53. Nesse intervalo, os que estão na live, eu estava apresentando a Bíblia, né? Mais uma Bíblia, mais uma tradução, uma edição. Essa é a nossa Bíblia ecumênica. Bíblia, tradução ecumênica. Ela foi composta pelos judeus e os cristãos. Mais uma Bíblia. Esses dias eu estou apresentando as Bíblias de estudo. Você que mesmo em casa quer aprofundar. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é a própria referência dela mesma. A Bíblia ensina ela mesma. Por isso que é forte nela o pedido: examinai as Escrituras. Por ela nós podemos manuseá-la e conhecê-la. Ela é a resposta dela mesma. No livro, por exemplo, de Gênesis, levanta perguntas que o livro do Deuteronômio vai dar resposta. E por isso o desatento, o leitor desatento, que não faz a leitura seguida, histórica, espiritual, científica, mas também meditatória, vai dizer: a Bíblia tem contradições, porque levanta perguntas e não dá resposta. Não, você que foi impaciente, você que não foi perseverante, você que não seguiu a leitura para ter a resposta, as respostas humanas e a resposta divina. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Saímos do evangelho, do capítulo 8º, todo o capítulo, lemos e refletimos, e vamos entrar no capítulo 10º, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Estou incentivando a que você pegue a Bíblia mesmo. Se você não tem a liturgia, pegue também a liturgia. Agora, o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus apanharam de novo pedras para apedrejar, mas Jesus prosseguiu: eu vos fiz ver tantas obras belas que vinham do Pai. Por qual dessas obras quereis apedrejar-me? Os judeus lhe responderam: não é por uma bela obra que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Acontece, pois, que a lei chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Ora, ninguém pode abolir a Escritura. Ao que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis: tu blasfemas, porque afirmei que sou o Filho de Deus. Se eu não faço as obras do meu Pai, continuai a não crer em mim. Mas, se eu as faço, muito embora não acrediteis em mim, crede nas obras. E assim conhecereis cada vez melhor que o Pai está em mim, como eu estou no Pai. Então eles procuravam mais uma vez prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus voltou para além do Jordão, no lugar onde João começara a batizar, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam:
João, por certo, não operou nenhum sinal, mas tu e tudo o que ele disse deste homem era verdade, e numerosos foram os que nele creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor Deus perdoe os nossos pecados. Amém. E tomamos como nosso único e maior exemplo. Nós somos gerados no teu ventre. Queridos irmãos e irmãs, caros ouvintes da Rádio Atividade FM 98,5 e os nossos queridos internautas que estão nos acompanhando. 7h59. Já, daqui a pouco, os que estão aí, não é, nas principais ruas da nossa cidade de Serinhaém também vão ter a graça de acompanhar esses últimos 20 minutos. Mas eu vos peço permissão para, no dia de hoje, fazer dentro desse evangelho uma outra reflexão. As dores de Jesus que estão começando também a tradição mais antiguíssima coloca na sexta-feira que antecede a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, as dores de Maria. As 7 dores de Nossa Senhora. As 7 espadas. A devoção popular. Hoje, nessa sexta-feira, dia de jejum, dia de abstinência também de carne, faz a reflexão. Vejam. E eu quero começar essa reflexão dizendo que os únicos 2 títulos que Nossa Senhora tomou para si, primeiro foi o título de mãe, que pouco nós invocamos. Nossa Senhora Mãe, apesar que temos a Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Shasta. E o outro título foi discípula. Eis aqui a serva do Senhor, a discípula do Senhor, disse ela diante do anjo. E o arcanjo disse que ela conceberá, tu serás mãe. Discípula, mãe, mãe e discípula. Meus queridos irmãos e irmãs, ser mãe é natural. Não é apenas racional, é instintivo ser mãe. Cada mulher nasce propensa, nasce com o dom, nasce com a graça, nasce com o instinto da maternidade. Mesmo aquelas que não se casam, mesmo aquelas que não têm filho, mesmo aquelas que são solteiras, portanto, mesmo aquelas que se consagram, mas têm a maternidade, não apenas do ventre, das entranhas, mas tem do coração, da vontade, do desejo, da liberdade e da consciência. E muitas vezes, nos evangelhos, na sua vida, Jesus olhou com esse olhar para a mulher que teve a graça de gerá-lo, com olhar de mãe, portanto com olhar de filho e com olhar de serva, com olhar de discípula. Como é bom a mãe sorrir para os filhos, os seus filhos. Vejam. Por favor, mães, eu vos conclamo, vos exorto a sorrirem mais para os vossos filhos. E nesse tempo de isolamento, nesse tempo de estar a sós, é uma graça extraordinária. Isso é um privilégio, viu? Sim, porque um homem de fé, uma mulher de fé, vê o bem até mesmo no mal. Vejam. Mas existem vários sorrisos. Vejam. Não sorriam para os vossos filhos com um sorriso vulgar. É aquele sorriso de desprezo. É aquele sorriso chocoso. Aquele sorriso irônico, sarcástico.
aquele sorriso malicioso, aquele sorriso de indiferença. Mães, mulheres, deste sorriso, nenhum filho precisa. Ninguém, aliás, precisa desse sorriso. O mundo já está cheio desses sorrisos. Não os leve para casa. Não se permita sorrir dentro da sua casa. Tem aquele sorriso. O segundo tipo de sorriso é aquele sorriso, parece que bobo, no bom sentido, de inocente, descontraído. O sorriso não da falta, mas da saudade. Nós nos pegamos muitas vezes a sós e nos pegamos sorrindo com as nossas recordações, com as nossas lembranças. Vejam, não rindo de fatos, mas rindo de momentos bons. Percebam, não sei se vocês agora estão se permitindo recordar, lembrar, que são momentos que nos arrebate, que nos abre, eleva a nossa alma. São sorrisos serenos, sorriso que nos refazem, sorrisos que nos dão oportunidade de sermos melhores e que nós nos convencemos que somos de fato melhores. É aquele sorriso do tempo da acolhida, do tempo do abraço, que nesse tempo nós estamos permitindo pela prudência, pelo zelo, pela responsabilidade de nos abraçarmos. É esse sorriso da saudade que somente nós temos, que é uma forma de ficar, de permanecer. Sorriso bom, que nos conforta, que nos consola, que nos acalenta. Parece que é o sorriso de um colo. O sorriso de umas mãos que se abrem no seu aconchego. É o sorriso de um cheiro. É o sorriso de um cafuné. É um sorriso que, de fato, que nos acolhe e nos faz enxergar no tempo de doenças psíquicas, físicas e espirituais, de alta ou baixa estima. Veja, é um sorriso que nos faz entender que somos úteis, importantes, que temos um valor. É o sorriso da forma horizontal, humana, que nos faz dar tudo o que temos de bom e de melhor. É esse sorriso. Mas existe o sorriso de mãe, viu? O padre, diferente desse sorriso, ontem eu estava no coro, rezando o Santo Rosário, e vi uma mãe dar esse sorriso. Veja, 2 filhos, ela apressada, com certeza veio na rua comprar alguma coisa que estava faltando em casa, e os 2 filhos acompanhavam. Ela na frente, e os filhos brincando, pulando, né, fazendo aquela traquinagem saudável. E ela olha, ela parou e deu um sorriso de mãe. Não foi um sorriso de repreensão, de indignação. Veja, não foi um sorriso de recalque, de bloqueio, mas um sorriso de encantamento, com aquela traquinagem, com aquela brincadeira que os filhos estavam fazendo, com nada, um brincando com o outro, dando tapa de um vento. Não é com aquelas crianças que quando saem de casa, na rua, não tem uma calçada que não sobe e pula dela. Esse sorriso. Mãe, é o sorriso que o filho precisa. É o sorriso do encanto, do fascínio, da admiração pela cria, pelos filhos. É o sorriso que diz assim: eu sei quem este é. Eu sei quem eu gerei. Eu conheço
Parece-me que, me desculpe a comparação, como Deus que conhece por dentro. Esse sorriso que seu filho precisa para que não se perda. Não se perca em tantos falsos sorrisos, em tantos sorrisos mentirosos. Mãe não precisa ser sisuda. Mãe não precisa ser com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a preocupação de sobrevivência. Não precisa ser cara embrutecida, cara angustiada, triste. Não precisa repassar a sua indignidade. Veja, insatisfação, indignação. Não. Porque não vai resolver nada. Não vai melhorar nada. Pelo contrário, vai causar distância, separação. Interessante que quando Jesus chamava até sua mãe de mulher, ele sabia o porquê estava chamando, que mulher quer dizer mãe dos viventes, mãe da humanidade. Só mudava de palavra. Mulher, o que tem eu a ver contigo? Mãe, veja. E ele olhava para o seu filho com confiança e dizia, tu tem muito a ver comigo. Esse sorriso ingênuo, inocente, mas ao mesmo tempo um sorriso crente. Não um sorriso incrédulo, é um sorriso crédulo. É um sorriso de confiança. É um sorriso de esperança. Por isso que eu quero rezar por todas as mães que sofrem as perdas, para tantos vírus da sociedade. Mães que perderam seus filhos para o vírus do tráfico, das drogas, prostituição, o alcoolismo, da violência, do latrocínio. Mães que perderam os seus filhos para o mundo, que até hoje sofre essa perda no interior, que mudaram radicalmente a sua vida. Esse sorriso não encontra mais. Mas rezo por todos os filhos que não têm oportunidade, que suas mães já se foram. E só fica a saudade e a imagem do sorriso gostoso, do sorriso bom de suas mães. E ao mesmo tempo eu quero exortar os filhos, aproveitem. Enquanto vocês têm a mãe, aproveitem. Aproveitem. Aquele olhar de Jesus, a quarta estação da Via Sacra, o olhar de Jesus no tempo da sua queda, no tempo da sua flagelação, antes da sua morte. Olhar, o último olhar. Aliás, o penúltimo olhar, porque o último foi lá da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Que olhar. Mas eu quero aproveitar esses minutinhos que nos faltam para dizer as dores de Nossa Senhora. Sim, a primeira dor foi não encontrar estalagem. Não encontrar, veja, abrigo para o seu filho. A primeira dor de Nossa Senhora foi ter que dar luz naquele curral, naquelas condições. Não ter a alegria do enxoval. Não ter a alegria de arrumar o quarto. Não ter a alegria de pensar como todas as mães se preparam de 7 a 9 meses. Se preparam. Nossa Senhora não teve essa alegria. Pelo contrário, Nossa Senhora teve essa espada que furou o seu coração. Vejam. A segunda espada, a segunda dor, Nossa Senhora das dores, foi ter que levar, que fugir para o deserto. E lá passar 7 anos, como diz a tradição, é ter que fugir para o meio do nada. É ter que sobreviver. A aflição da mãe. Veja que aflição. Que mulher é esta? Tão serena, tão equilibrada. Por bem pouco as mães enlouquecem.
enlouquecem, aliás. Eu estou vendo aí professoras nas ruas clamando que volte à atividade do trabalho, porque está na eminência de não ter nada mais em casa para alimentar os seus filhos. A imagem do pelicano, que não tem como alimentar mais os seus filhos, ela abre o próprio peito e dá de comer do próprio coração aos seus filhos. Essa mãe. A terceira dor de Nossa Senhora foi a perda. A perda na festa de Jerusalém, de ter voltado e ao chegar não ter mais o filho. E me desculpe, mães, não era qualquer filho. Quem sou eu para ser a mãe do meu Senhor? Era Deus, que ela cuidava tão zelosamente, o cuidado de custódia, com zelo. E somente o que é mais sagrado, o que é mais precioso, só pode ser cuidado e envolvido com a proteção materna de mãe. E quando ela chega, depois de longa caminhada de esforços, ela chega cansada, moída, ela diz: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos. E ele diz: não sabeis que eu tenho que fazer as coisas do pai? Mas veja assim, volta. Veja. A quarta dor de Nossa Senhora é a dor de estar em Jerusalém e de ver todos os sofrimentos. Ver todos os sofrimentos do seu filho. A quarta dor de acompanhar todo aquele processo. Sim. A quinta dor de Nossa Senhora é de estar aos pés da cruz. E de receber um outro filho, senão o dela. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A sexta dor de Nossa Senhora é ter tido o filho não vivo, mas morto nos seus braços. A dor de Nossa Senhora. A Pietà. Ela a soledade, a solidão na cruz. Ela Nossa Senhora das Dores, quando recebe João como seu filho, sendo mãe de todos os apóstolos, mas recebe o filho morto. Ela que tanto acalentou um filho vivo. E tem o filho agora morto nos seus braços. E a sétima dor de Nossa Senhora é o sepultamento do seu filho. E aqui ela se iguala a todas as mães. A maior dor de uma mãe é sepultar o seu filho. Ele ir para o túmulo. Ele que, como no Evangelho diz, perguntou: por qual obra boa, bela, maravilhosa que eu fiz, que queres me condenar? Passou a vida fazendo o bem, somente o bem. As 7 espadas de Nossa Senhora, as 7 dores de Nossa Senhora. Mas mesmo assim, aquela mulher serena, olhar fixo no seu filho. Veja, olhar fixo no seu filho. Ela sabe onde pôs a sua fé, a sua esperança, quem teve. Nossa Senhora, todos condenavam. Crucificam, crucificam, crucificam. Solta Barrabás. Todos escarneciam. Mas ela sabia quem era Jesus. Mãe, não se deixe influenciar por aquilo que o mundo fala dos seus filhos. A senhora, que toda mãe merece o respeito, né? A senhora que o gerou, sabe quem ele. Mesmo perdido, mesmo influenciado pelo mundo. Mas a mãe é a única que não deve se convencer daquilo que o filho não é. O mundo não conhece o seu filho. Mas você, mãe, a senhora conhece.
não se convença. Não se convença. Ame. O amor transforma. E por isso, nessa meditação, eu quero rezar por todas as mães. Mas todas as mães também que são felizes, são realizadas. Todas as mães que foram decepcionadas, mas todas as mães também satisfeitas, que têm seus filhos juntos, que os amam, que se sente amada, se sente realizada. Maria, quero terminar a reflexão dizendo, Maria foi puramente mãe e somente mãe. Perceberam, mães? Ela só foi mãe. Ela não quis ser mais nada. E tudo que ela teve, ela deu ao seu filho. Tudo. Tudo. Por isso que pedir a ela, está pedindo diretamente ao seu filho Jesus. Ela é a humilde, é a vazia de si mesma. Ela é cheia do seu filho, cheia de Deus. Fique agora com a música da sequência. O senhor Pereira ligou e oferecendo a sua esposa, Dona Jô, né, e a todos os rádio ouvintes e internautas. O sol se põe, mais um dia se vai. Busquei viver minha vocação. Recebi tua luz, recebi tua paz, senti tua presença, como teu amor. Sei que nada faço sem tua graça que me faz andar. Todo o meu trabalho, oferenda a ti, vai se tornar fruto do amor. Tem outro sabor, um fruto do amor. Tem outro sabor, é sinal da luz, vem do coração. Vida que acontece, é bênção, comunhão, fonte de esperança, de renovação. Minha alegria é servir a ti pra ser feliz, mesmo na incerteza. Ouço tua voz a me chamar, vai anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Bonito. Em ti eu sei, nada vou fazer, mesmo se eu plantar, nada vai nascer. Todos os meus passos pedem tua luz, sei que me sustenta. 8h22. Essa música também quero oferecer a todas as mães, não é? Que nós fizemos esta reflexão pela poderosa intercessão de Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Shasta. Quero apenas rapidinho lembrar a programação online da nossa paróquia,
não é? Acompanhe toda a programação. Vem aí a adoração, depois a Santa Missa de 10 horas, retransmitida do convento, depois o Ângelo, depois às 3 horas as irmãs estão transmitindo o texto da misericórdia e às 18 horas o Santo Terço diretamente da casa da Igreja Doméstica de Gracinha. Também aqueles 4 símbolos que estamos pedindo que as famílias católicas, sobretudo daqui, da nossa paróquia, da cidade de Siriaém. Primeiro símbolo, o ramo de oliveira no domingo de ramo. Prepara o seu ramo para já colocar na frente da sua casa como sinal que quer viver bem a Semana Santa. Na quarta-feira, o encontro do nosso Senhor Bom Jesus dos Passos com Nossa Senhora das Dores, o terço, já pela manhã. A celebração das trevas será à noite. Já pela manhã você coloca o terço, o Santo Terço. E na sexta-feira santa, coloque o manto vermelho com a cruz. Quer viver bem esse dia, não é dia do que bebe, não é o dia do bredo, não é o dia, não é, de encher o bucho de vinho, mas é o dia de estar na presença do Senhor, na reflexão. E no sábado, à noite, já na vigília, que é o dia da ressurreição, tem a sua vela. Ah, padre, mas eu não tenho um círio, não é? A vela de 7 dias. Nós chamamos de 7º dia. Ok? Pega essa vela, são 7 semanas. Eu vou dar a bênção e você coloca no centro da sua casa, no centro da sua família, como fogo novo, como Cristo ressuscitado, para viver bem, de uma vez que você só pode acompanhar, não é? Pela internet, online ou pela TV. Mas viva bem esse tempo. Reze, não é? Se vista como você se veste para ir para a missa. Não fique de camisola, os homens sem camisa, de bermuda, de todo jeito, não é? Não, mas honrar. Você quer viver bem, porque ali você vai fazer Vejam, primeiro vai ouvir a palavra de Deus, a santa comungar da palavra de Deus. Depois vai fazer a comunhão espiritual. Comunhão espiritual. Valorize. A sua casa também é o templo, a sua casa é a igreja doméstica. E a todos eu quero abraçar. Quero abraçar e quero agradecer que está nos acompanhando. Todos os internautas, não é? E todos vocês que estão nos acompanhando. E para fechar, para dar a bênção, os inscritos, não é? E se inscreva no YouTube. Já estamos com 816, 17, uma coisa assim. 827. Queremos chegar aos 900, queremos chegar até mais. Porque até amanhã queremos fechar com 1000, para que já no domingo transmitir a missa a todos aqueles. É uma forma de você evangelizar, é uma forma também de você amar, não é? Fazer o bem. Faça a inscrição, não custa nada, só ir lá, é fácil, faça a sua inscrição para que cada vez mais a gente possa evangelizar pelo esse meio, esse veículo tão autêntico. Toda a nossa diocese está fazendo assim, todas as nossas paróquias. Vai ficar muito feio para nós, não é? Todas as paróquias conseguem e Siriaém não vai conseguir, né? Eu não acredito nisso. Eu espero por todos vocês, eu acredito em vocês e amo todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Messinho, tenha um bom dia, Deus abençoe e muito obrigado. Bom dia a todos. Nada vai nascer. Você ouviu o programa Católicos em Ação, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.